Fala galera, meu nome é Gilberto Mello e continuando a respeito dos altares e espaços sagrados, hoje eu quero tirar algumas dúvidas que podem surgir, quando a gente fala de altar. Na última aula a gente mostrou um altar, como se monta um altar, as nuances, Eu falei muita coisa sobre elementos que vocês podem utilizar, mas vai surgir algumas dúvidas que são naturais, então eu vou estar trazendo isso para vocês agora, tá? Pessoal, a primeira coisa, e é aquela que vem de cara, é o altar tem que estar sempre montado, e aí a gente usa um termo dentro da magia, que é erigir. O altar tem que estar sempre erigido? E a resposta é não necessariamente, tá? O altar ele pode ser flexível, você pode montar e desmontar, ou ele pode estar sempre no lugar. E cada uma dessas versões de altar tem os seus prós e contras, como tudo na vida, Tudo na vida é dual, tem os dois lados da moeda. Quando você tem, por exemplo, muitas vezes, nós moramos com familiares que não trabalham muito com essa questão da espiritualidade. Então, por exemplo, geralmente quando a gente está no início da nossa vida, espiritual, somos adolescentes, ou ainda moramos com os nossos pais, ou mesmo cônjuges, esposas, amigos que dividem a casa com a gente. Então, sempre que a gente compartilha a casa com alguém que não necessariamente compactue da mesma fé, às vezes é complicado ter o altar. Principalmente se não há um limite, estabelecido do que pode, o que não pode. Então eu entendo que existem realidades onde um altar sempre erigido não é legal e a pessoa não consegue fazer. Beleza, sem problemas, tá? Então nesses casos vocês vão montar o altar durante, o ritual, depois vai finalizar, tá? Então não tem problema algum. Você vai limpar todos os objetos, montar, faz seu ritual, depois no final limpa os objetos e guarda de novo na caixinha, na gaveta, onde você deixa ali os objetos do seu altar, tá? Tem uma vantagem nesse tipo de procedimento que é, ninguém vai ver suas coisas, ninguém vai tocar nas suas coisas, porque objetos sagrados, objetos destinados à bruxaria, de modo geral, devem ser evitados o toque de outras pessoas. As mãos, elas concentram chakras, tem 35 chakras em cada palma da mão. Então, no momento que a pessoa toca, a energia dela vai junto. E aí não é legal, tá? Objetos sagrados devem ser tocados somente por você e pessoas que você autorize e confie na energia delas. Alguns autores chegam a dizer que o olhar de um profano, o olhar de um não bruxo, pode contaminar um objeto. Então, tem a sua vantagem em guardar o altar, as coisas ali para montar o seu altar, tá? O segundo ponto é aquela pessoa que, não, Gilberto, para mim é tranquilo, eu posso deixar o meu altar sempre montado, eu gosto de deixar, que é o mais comum da gente encontrar, pessoas que gostam, de ter o altar ali. Isso é ótimo, tá? Você tem a possibilidade, como eu já falei para vocês em aula passada, de estar sempre trabalhando a sua espiritualidade de maneira religiosa, que é você vai lá, faz uma prece, faz uma meditação frente ao altar, faz um pequeno ritual sempre que precisar. O altar ele tem uma característica também, só de você olhar para ele, ele já te ajuda a te conectar com o sagrado, ele já te ajuda a te conectar com aquilo que é mais elevado, Então, assim, tem essa vantagem também. O altar serve de ancoramento para as forças espirituais, então a conexão com seus mentores, com seus guias, fica mais acessível quando você tem um altar. Porém, ele também tem uma questão dual, que é o seguinte, quando você opta por ter um altar físico, você tem que fazer a asepsia energética dele com frequência, tá? Limpar sempre, tomar cuidado com o que acontece no ambiente que aquele altar está exposto. Então, por exemplo, muitas pessoas montam altar no quarto. Pode montar? Pode, mas talvez não seja o melhor lugar da casa para você montar. Porque o quarto, às vezes, você vai lá e vai assistir um filme de terror, por exemplo. Ou o quarto, geralmente, a gente tem as nossas intimidades sexuais, ou seja, a masturbação, ou seja, o sexo em si. Então, aquela energia toda vai para o seu altar. Então, você vai tendo que estar sempre limpando o seu altar, sempre purificando, para impedir que a energia se contamine, tá? Então, quem opta por manter o altar sempre erigido, tem que limpar sempre físico e astralmente, tá? E queimar sempre incensos no altar, que ajuda nesse processo de limpeza. Uma restrição sobre altar. Não pode montar altar em banheiro, tá? Banheiro é um lugar que não pode ser montado altar em hipótese alguma, porque a energia do banheiro ela é naturalmente densa.
Nos demais cômodos, por exemplo, você pode montar. Veja a sua realidade. Olha, eu quero que seja uma coisa mais discreta, então assim, eu quero montar num espaço de pouco acesso de pessoas estranhas. Não, eu quero expor, eu quero que seja um lugar de destaque da minha casa, então eu vou pôr na sala ou num ambiente melhor. Ah, Gilberto, eu tenho um espaço maravilhoso na cozinha, aonde for melhor para você, menos no banheiro, e é legal também o quarto ser evitado. Mas, Gilberto, eu só posso montar no meu quarto. Então, beleza, monta, mas assim, toda a questão que eu tinha falado, que tem que cuidar da asepsia energética, tem que ser triplicado, no caso, se você optar realmente por montar no quarto, tá? Dentro de um ritual, né, se você tiver uma disponibilidade de espaço para montar onde você quiser, na tradição a gente monta ao leste, né, na região onde o sol nasce, ou ao norte, tá? Geralmente são esses dois pontos. Mas a gente sabe que na realidade, geralmente os bruxos vão montar no espaço que ele tenha. Gilberto, tem que ter um único altar? Não, você pode ter mais de um altar. Pode ter altar dedicado a determinadas egrégoras. Você pode ter um altar para magia cigana, um altar de trabalho de bruxaria, um altar dedicado a uma divindade de sua preferência, tá? Então pode ter mais de um altar. Gilberto, o meu altar ele tem que ter só aqueles elementos que você falou? Não, inclusive já falei isso naquela própria aula. Você pode colocar tudo no seu altar que faça referência à sua espiritualidade. Se quiser colocar a imagem de um anjo, se quiser colocar a imagem de uma divindade, se quiser colocar um cristal, uma planta que você, né, achou na natureza, não importa. Aquilo que seja para você interessante. E aquilo que a sua intuição te diz. O altar tem que ser sempre montado daquele jeito? Não, se você a gente vai evoluindo ao longo do tempo. O ser humano ele é fluido. O ser humano ele passa por ciclos, como tudo na natureza. Então, às vezes, hoje você monta um altar com determinados elementos e à medida que você vai avançando no seu caminho espiritual, você vai retirando ou colocando elementos. Sabe? Isso acontece muito. O altar da gente, ele vai se moldando, ele vai se transmutando ao longo do tempo, como nós, tá? Então, às vezes a gente começa, por exemplo, muito colorido, depois ele começa a assumir um caráter mais monocromático. Às vezes a gente começa colocando muitas imagens, depois com o tempo vamos retirando algumas daquelas imagens. Numa fase da nossa vida a gente trabalha muito com uma determinada egrégora e depois em outra fase a gente começa a trabalhar com outra distinta, tá? Então é importante a gente ter essa percepção da fluidez. Não se prenda, gente, deixa fluir, deixa acontecer. Você pode ter altares familiares e altares pessoais. Se a sua família, por exemplo, compactua da sua visão espiritual, vocês podem ter altares de família, né? Então, por exemplo, eu e o meu marido, a gente tem altares individuais, mas a gente tem espaços que a gente compartilha. Geralmente o bruxo, com o tempo, ele começa a utilizar todo o espaço, né, horizontal, vira um altar. É muito doido. Prateleira, gaveta, mesas, né, é normal e todo bruxo meio que passa por isso, tá? Então, entenda muito da especificidade dos altares, tá? Então, por exemplo, quem vai montar altar à esquerda? Pode ser que a sua entidade de esquerda, né, se você tem esse pezinho na Umbanda, Candomblé, Quimbanda, ele gosta de trabalhar o chão. Geralmente Exu é mais chão, é mais terra. Outras entidades mais elevadas gostam de espaços mais elevados. Outras entidades, por exemplo, os elementais, gostam muito de ser cultuados em jardins ou em áreas externas, varandas de apartamento, né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração ao montar um altar que seja dedicado a uma egrégora, ou a um espírito, ou uma entidade, ou uma divindade. Né? Já frisei isso também com vocês. Tem que estar sempre estudando e compreendendo, além de dar vazão ao que a sua intuição te fala. A sua intuição é o meio de comunicação dos seus mentores. É o meio de comunicação da sua espiritualidade externa. E, ao mesmo tempo, ela fala da sua essência íntima. Então, a bola de cristal da bruxa é a intuição dela. Nunca ignore a sua intuição, mesmo para fatos pequenos. Muitas vezes você vai estar fazendo um ritual, você vai estar fazendo ali uma magia, e aí a sua intuição vai mandar pegar um elemento que talvez não esteja no receituário que você está utilizando, mas que vai te ajudar naquele trabalho. Ou a sua intuição vai dizer que é melhor parar. Então presta bastante atenção ao que a sua intuição fala, tá? O ato mágico, ele não é racional, ele é emocional, ele é intuitivo. A natureza conversa com a gente através de uma visão simbólica e não de uma visão racional, tá? Importantíssimo isso. De modo geral, o altar, então, ele representa externamente o seu sagrado.
Então é por isso que você precisa ter elementos que façam sentido para você e elementos que estejam puros, porque tudo que está dentro é como tudo que está fora, e tudo que está fora é como tudo que está dentro. Então se você harmoniza, purifica e louva do lado de fora, você harmoniza, purifica e louva do lado de dentro. Tá? Então é importante isso. Esteja atento também aos acontecimentos, do que acontece no seu altar. Se a vela está chorando muito, pode ser que você esteja muito emotivo. Se quebra, como eu já trouxe também em outros momentos do curso, é sinal que está tendo algum tipo de peleio energético. Tá? Então, com o tempo, essas questões vão ficando muito mais intuitivas, vão ficando muito mais claras. Mas é importante, tá, que vocês escutem bem e façam bom uso disso que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. É uma aula complementar, né, à última aula, mas eu acho importante também para tirar essas dúvidas de vocês. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!